Imagine você de pé no altar, vestindo o vestido de noiva dos seus sonhos, cercada por 200 convidados, flores por todos os lados, o órgão tocando suavemente, e então, exatamente no momento em que você está prestes a dizer sim, o seu noivo vira para você, na frente de todo mundo, e diz em voz alta: "Eu não posso casar com você. Você é uma vergonha para mim e para minha família." A igreja inteira fica em silêncio absoluto. Você sente todos os olhares cravados em você. Seu coração para. E naquele instante, o seu mundo inteiro desmorona. Oi, meu nome é Julia Richter, e isso aconteceu exatamente comigo quando eu tinha 30 anos. Se você está assistindo isso, talvez já tenha sentido traição, talvez tenha sido machucada por alguém em quem confiava completamente, ou talvez só precise ouvir que existe vida, e até triunfo, depois da pior humilhação pública possível. Se isso parece com você, por favor, considere se inscrever. Significa muito para mim, e eu desejo a você nada além de paz, força e aquela felicidade tranquila que você merece nos anos que virão. Eu nasci e cresci em uma cidade pequena nos arredores de Munique. Meu pai, Manfred Roth, é um engenheiro quieto e trabalhador que quase nunca levanta a voz, e minha mãe, Karin Schmidt, é o coração quente da nossa família. Foi ela quem me ensinou que bondade e dignidade importam mais do que qualquer coisa. Sou filha única, então sempre fomos muito próximos. Desde pequena, eu sabia que queria construir algo na vida. Estudei marketing na universidade em Berlim, me formei com honras e consegui um bom emprego em uma empresa que estava crescendo na cidade. Foi lá que conheci Tobias Schmidt. Ele tinha 32 anos, confiante, charmoso, com aquele sorriso fácil que faz você se sentir a única pessoa na sala. Ele trabalhava em vendas, e todo mundo gostava dele. Começamos a namorar na primavera, e em poucos meses eu estava completamente apaixonada. Ele dizia todas as coisas certas, queria uma família, uma casa, um futuro construído sobre confiança. Eu acreditava nele de todo o coração. Os pais dele, Mônica e Klaus Bauer, moravam em Stuttgart. Mônica era intensa. Desde a primeira vez que a conheci, senti que ela estava me avaliando, me julgando. Ela fazia comentários sutis: Júlia, você é bem independente, não é? Ou, na nossa família, a esposa costuma ficar mais perto de casa. Eu ria e deixava passar. Achava que ela só precisava de tempo para se acostumar comigo. Klaus, o marido dela, quase não falava, só concordava com a cabeça com tudo que Mônica dizia. Mas Tobias me tranquilizava. Ela é protetora, só isso, ele dizia, beijando minha testa. Ela vai acabar gostando de você quando vir o quanto você me faz feliz. Então eu continuava tentando. Convidava eles para jantar, mandava cartões de aniversário, ajudava a organizar encontros familiares. Eu queria tanto ser aceita. Cerca de 1 ano e meio depois do início do namoro, Tobias me pediu em casamento. Foi perfeito, em um passeio tranquilo à beira do rio Isar, só nós dois. Ele se ajoelhou e disse: "Júlia, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Casa comigo?" Eu chorei, claro que disse sim. Começamos a planejar o casamento imediatamente. Escolhemos uma linda igreja antiga na minha cidade natal, marcamos a data para o início do outono, quando as folhas estariam douradas, e convidamos todas as pessoas que amávamos. Minha melhor amiga Hannah Berger foi minha madrinha. Nos conhecemos desde a universidade, e ela é aquele tipo de amiga que fala a verdade mesmo quando dói. Ela me ajudou a escolher o vestido, um modelo simples e elegante com mangas de renda que me fazia sentir eu mesma, não uma noiva exagerada. Meus pais estavam radiantes. Minha mãe chorou quando reservamos o local. Tudo parecia certo. Conforme o dia se aproximava, porém, comecei a notar coisinhas. Tobias parecia distraído. Às vezes ficava quieto no telefone, ou cancelava planos de última hora dizendo que o trabalho estava louco. Eu perguntava se estava tudo bem, e ele sempre dizia que sim, só estresse. Eu acreditava. Não queria ser a noiva chata. E tinha a Mônica. Ela se envolveu mais no planejamento do que eu esperava. Insistia em certas flores, certa música, até sugeriu mudanças na lista de convidados. Em um momento ela disse: "Júlia, querida, você tem certeza de que quer continuar trabalhando em período integral depois do casamento? Tobias vai ganhar o suficiente em breve." Eu sorri educadamente e disse que amava minha carreira. Ela não sorriu de volta. Na noite anterior ao casamento, Hannah e eu jantamos juntas tranquilamente. Ela me olhou séria e perguntou: "Jules, você tem absoluta certeza disso? Você tem parecido um pouco inquieta ultimamente." Eu disse que era só nervosismo, frio na barriga normal de noiva.
Ela me abraçou e disse: tudo bem. Mas saiba que eu estou aqui, não importa o que aconteça. A manhã do casamento estava linda. Ar fresco, céu azul, luz dourada. Minha mãe me ajudou a vestir o vestido, meu pai esperava lá embaixo com lágrimas nos olhos. Eu estava nervosa, sim, mas também cheia de esperança. Esse era o dia em que eu me tornaria a esposa de Tobias. Íamos construir uma vida juntos. A igreja estava lotada. Família, amigos, colegas. Caminhei pelo corredor no braço do meu pai, vendo todos aqueles rostos conhecidos sorrindo para mim. E lá estava Tobias no altar, lindo de terno. Meu coração batia forte de alegria. A cerimônia começou. O padre falou sobre amor, compromisso, parceria. Trocamos as alianças. E então chegou a hora dos votos. Tobias falou primeiro. Ele virou para mim, pegou minhas mãos, e tudo mudou. O rosto dele endureceu. Ele não sorriu. Me olhou como se eu fosse uma estranha. E então, com uma voz clara e alta que ecoou por toda a igreja, ele disse: desculpe, Júlia. Eu não posso fazer isso. Não posso casar com você. Você é uma vergonha para mim e para minha família. Este casamento acabou. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Senti o buquê escorregar dos meus dedos e cair no chão. Eu não conseguia respirar. Olhei para ele, esperando algum sinal de que era uma piada horrível, mas a expressão dele era fria. Definitiva. Atrás dele, vi Mônica na primeira fila. Ela não estava chocada. Não estava chorando. Ela estava, calma. Quase satisfeita. E foi aí que eu percebi que não era só o Tobias. Isso tinha sido planejado. Eu fiquei ali parada no altar, completamente paralisada, enquanto as palavras de Tobias ecoavam pela igreja inteira. Você é uma vergonha para mim e para minha família. O buquê estava caído aos meus pés, as pétalas espalhadas como os meus sonhos destruídos. O braço do meu pai ainda estava entrelaçado ao meu, mas eu senti o aperto dele ficando mais forte, me sustentando quando as minhas pernas queriam desabar. Hannah foi a primeira a se mexer. Ela correu para frente, do lugar ao meu lado, pegou a minha mão e sussurrou: Jules, vem comigo. Agora. O padre parecia atordoado, sem saber o que fazer. Os convidados murmuravam, alguns se levantando, outros cobrindo a boca de choque. Eu via de relance rostos que conhecia, primos, amigos da escola, colegas de trabalho, todos me encarando, alguns com pena, outros com incredulidade. Enquanto Hannah me puxava gentilmente para a porta lateral, eu olhei para trás uma última vez. Tobias já estava saindo do altar, as costas retas, sem um pingo de arrependimento no rosto. Mônica o esperava no corredor. Ela colocou a mão no braço dele, guiando-o para fora como se tudo aquilo fosse perfeitamente normal. Clauso seguia em silêncio atrás, olhos no chão. Nós entramos no quartinho atrás da sacristia, onde as noivas normalmente esperam antes da cerimônia. No momento em que a porta se fechou, meus joelhos finalmente cederam. Hannah me amparou antes que eu caísse no chão. Minha mãe entrou correndo segundos depois, lágrimas escorrendo pelo rosto, e nos abraçou forte, as duas. Meu pai ficou de guarda na porta, o maxilar travado, garantindo que ninguém mais entrasse. Eu não me lembro de muita coisa dos primeiros minutos. Só o som da minha respiração, rápida demais, superficial demais. Minha mãe alisando meu cabelo, sussurrando: Você está segura, meu amor, você está segura. Hannah segurando minhas mãos tão forte que eu senti ela tremendo também. Quando finalmente consegui falar, a única coisa que saiu foi: Por quê? Por que ele faria isso? Ninguém tinha resposta. No fim, meu pai entrou e disse baixinho: Os convidados estão indo embora. Vamos para casa. Casa. A palavra soava estranha. O salão da recepção estava reservado, o bolo pago, a banda esperando. Tudo perdido. A volta para a casa dos meus pais foi em silêncio total. Eu sentei no banco de trás ainda com o vestido de noiva, o véu amassado no colo. Não suportava olhar pela janela para as pessoas que poderiam reconhecer o carro, que poderiam saber o que tinha acontecido. Naquela noite, Hannah ficou comigo. Nós nos sentamos no meu quarto de infância, o mesmo quarto onde eu sonhava com o meu casamento perfeito. Ela nos serviu chá que nenhuma de nós bebeu. Eu ficava repassando aquele momento na cabeça, sem parar. A voz fria dele. O rosto calmo de Mônica. E então algo fez clique. O jeito como Mônica olhava, nada surpresa.
Os comentários pequeninos que ela fazia ao longo dos anos. O jeito como Tobias tinha se afastado nos meses antes do casamento. Não foi de repente. Isso não foi um pânico de última hora. Hannah, eu disse, a voz mal acima de um sussurro, acho que foi ela que o obrigou a fazer isso. Hannah nem perguntou quem. Ela só balançou a cabeça devagar. Eu já pensava nisso há um tempo. O jeito que ela sempre te diminuía, sempre te comparava com uma nora perfeita imaginária. Mas Jules, mesmo que ela tenha pressionado, ele escolheu dizer aquelas palavras. Na frente de todo mundo. Ela tinha razão. E isso doía quase mais que a humilhação em si. Os dias seguintes foram um borrão de cancelamentos, devolução de presentes e ligações constrangedoras. As pessoas queriam ajudar, mas cada sinto muito parecia sal na ferida. Algumas pediam detalhes que eu não conseguia dar. Outras especulavam que talvez eu tivesse feito algo errado, talvez tivesse outra mulher. Eu ainda não sabia. Só queria sumir. Tirei 2 semanas de folga do trabalho. Não aguentava encarar as perguntas lá também. Tobias mandou uma única mensagem 3 dias depois, desculpa pelo jeito que aconteceu. Foi a única maneira. Só isso. Sem explicação. Sem pedido de perdão pela crueldade. Eu não respondi. Então, cerca de uma semana depois do casamento, Hannah veio com um notebook e uma cara decidida. Eu odeio estar fazendo isso, ela disse, mas acho que você precisa ver. Ela abriu o Facebook e mostrou o perfil da Mônica. Lá, postada na noite do que deveria ter sido o dia do nosso casamento, uma foto de Tobias, Mônica e Klaus num restaurante. Tobias sorrindo. A legenda, jantar em família para celebrar novos começos. Grata pela coragem de escolher o que é certo. Eu fiquei olhando para a tela até as palavras embaçarem. Novos começos. Coragem. Como se me destruir em público fosse algo valente. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. O choque e a dor ainda estavam lá, esmagadores, mas por baixo deles começou a se formar um nó pequeno e duro de raiva. Naquela hora eu não queria vingança. Eu só queria sobreviver. Então fiz o que minha mãe sempre me ensinou, dei um passo de cada vez. Voltei ao trabalho. Consultei uma terapeuta. Deixei Hannah me arrastar para caminhadas tranquilas quando as paredes pareciam se fechar. Os meses passaram. Devagar, a dor foi diminuindo de um grito para uma latejada. Eu me concentrei no emprego. Sempre fui boa em marketing, e meu chefe notou o quanto eu estava me dedicando. Peguei projetos maiores, ficava até tarde, me voluntariava para as campanhas difíceis. Talvez não fosse saudável, mas mantinha minha mente ocupada. 1 ano depois, ganhei uma promoção. Grande. Fui nomeada chefe da equipe de marketing digital, a pessoa mais jovem da empresa a ocupar aquele cargo. Meus pais vieram a Berlim para comemorar comigo. Fizemos um jantar quietinho, só nós 4. Meu pai ergueu a taça e disse, a nossa Júlia. Mais forte do que qualquer um imagina. Eu sorri, mas por dentro me perguntei se eu era mesmo forte, ou só muito boa em fingir. Então, quase 2 anos depois do casamento, Hannah me ligou uma noite, a voz tensa. Jules, tem uma coisa que você precisa saber. Tobias está noivo de novo. Meu estômago revirou. Com quem? Ela hesitou. O nome dela é Jasmine Ingel. Ela tem 27 anos. Trabalha com PR. E a Mônica aparentemente está encantada. Eu ri, mas saiu amargo. Claro que está. Hannah parou um pouco. Tem mais. Ouvi de uma amiga em comum que foi a Mônica que os apresentou. Logo depois de, você sabe. Ela vinha dizendo para o Tobias há meses que você não era certa para a família, que ele merecia alguém que se encaixasse melhor. Alguém mais, tradicional. Tradicional. Quer dizer alguém que ficasse em casa, que se submetesse a Mônica, que nunca a desafiasse. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por um tempo longo. Todas as peças se encaixaram. Mônica não tinha só influenciado naquele dia. Ela vinha trabalhando nele há muito mais tempo, plantando dúvidas, comparando desfavoravelmente, esperando o momento em que ele quebraria. E ele quebrou. Do jeito mais cruel possível. Eu queria poder dizer que deixei pra lá naquele momento. Que desejei o melhor pra eles e segui em frente. Mas não consegui. Ainda não. Porque alguns meses depois disso, algo inesperado aconteceu.
Uma oportunidade surgiu no trabalho, uma que me colocaria diretamente no caminho da empresa do Tobias. E pela primeira vez, quando pensei nele, senti algo além de dor. Senti possibilidade. Aquela oportunidade no trabalho não foi apenas uma coincidência. Parecia que o universo, finalmente, me estava entregando uma chance silenciosa de consertar as coisas, não com gritos ou drama, mas com o tipo de justiça que vem simplesmente de ser melhor. A minha empresa estava lançando uma grande campanha nova para um cliente importante do setor automotivo. Precisávamos de uma agência parceira para a parte da compra de mídia, e, depois de analisar a lista curta, o nome que apareceu foi o da agência que Tobias havia entrado 2 anos antes. Ele tinha deixado o antigo emprego em vendas e passado para uma posição sênior nessa agência em Stuttgart, perto dos pais dele. O líder do projeto perguntou se eu me sentiria confortável em liderar a colaboração do nosso lado. Eu hesitei apenas por um segundo, depois disse que sim. A primeira reunião foi virtual. Quando o rosto de Tobias apareceu na tela, ele pareceu momentaneamente atordoado. Eu mantive a expressão profissional, calma, e cumprimentei todos com calor. Nas semanas seguintes, trabalhamos juntos em chamadas e e-mails. Eu fui impecável, sempre preparada, sempre justa, sempre um passo à frente. Ele, por outro lado, parecia inquieto. As sugestões dele eram cautelosas, quase hesitantes. Durante esse tempo, soube de algumas coisas pelo boca a boca. Tobias e Jasmine tinham se casado discretamente no ano anterior. Mônica, claro, tinha planejado cada detalhe. Mas já circulavam rumores, o casamento não era tão perfeito quanto parecia. Jasmine queria continuar avançando na carreira, viajar, morar na cidade grande. Mônica queria netos imediatamente e uma nora que organizasse almoços de domingo toda semana. Tobias estava no meio, tentando agradar todo mundo, e aos poucos falhando. Então chegou o dia do grande pitch. As 2 equipes voaram para Munique para a apresentação final ao cliente. Eu usei um terno azul marinho simples, cabelo preso de forma arrumada, nada chamativo, só confiante. Tobias parecia cansado, mais magro do que eu lembrava. Mônica tinha insistido em vir para dar apoio, e lá estava ela na sala de reuniões, sentada orgulhosamente ao lado do filho. Nosso time apresentou primeiro. Fomos afiados, criativos, baseados em dados. O cliente ficou impressionado. Depois foi a vez deles. No meio da parte de Tobias, um slide falhou ao carregar corretamente. Ele tropeçou, tentou se recuperar, mas o ritmo se perdeu. Mônica ficava se inclinando, sussurrando correções que só o deixavam mais nervoso. Os rostos do cliente ficaram educados, mas distantes. No final, o contrato foi todo para nós, sem divisão, sem necessidade de parceria. Enquanto todos arrumavam as coisas, o cliente apertou minha mão com calor e disse: Júlia, sua liderança nisso foi excepcional. Adoraríamos trabalhar com você novamente em breve. Eu agradeci, depois me virei para Tobias e sua equipe. Ofereci um sorriso genuíno, não triunfante, apenas profissional, e disse: obrigada pelo esforço de vocês. Foi bom trabalhar juntos. Mônica me encarou, a boca apertada. Pela primeira vez em todos os anos que eu a conhecia, ela não tinha nada a dizer. Tobias conseguiu murmurar um parabéns quieto antes de desviar o olhar. Alguns meses depois, Hannah me enviou uma mensagem com um link para um artigo de jornal local de Stuttgart. Tobias tinha pedido demissão da agência depois de perder aquela grande conta. Dizia-se que ele e Jasmine estavam se separando, ela havia aceitado uma oferta de emprego em Hamburgo e se mudado. Mônica, aparentemente, estava furiosa com todo mundo, menos com ela mesma. Eu não comemorei. Não precisava. Ver eles enfrentarem as consequências naturais das escolhas deles já era suficiente. A vida tem um jeito de equilibrar as coisas quando você se afasta e deixa acontecer. Quanto a mim, os anos que se seguiram foram mais gentis do que eu jamais ousei esperar. Continuei subindo no trabalho, eventualmente me tornando uma das diretoras mais jovens da empresa. Comprei um pequeno apartamento em Berlim com uma varanda cheia de flores. Viajei quando quis, de Itália no verão, Portugal no seguinte. Meus pais envelheceram com graça, e valorizamos ainda mais o tempo juntos. E então, quando eu tinha 37 anos, conheci alguém completamente inesperado. O nome dele era Stefan Meyer, sim, o mesmo Stefan que tinha sido convidado no meu quase casamento anos antes. Ele era um colega quieto de Tobias na época, mas nossos caminhos se cruzaram novamente em uma conferência do setor. Ele era gentil, firme, e tinha uma risada que fazia tudo parecer mais leve. Fomos devagar, do jeito que se faz quando se aprendeu o quanto a confiança é preciosa.
No ano passado, numa noite tranquila de outono à beira do rio Izar, o mesmo rio onde Tobias um dia me pediu em casamento, Stefan me pediu para casar com ele. Dessa vez, foi pequeno e privado, só família e amigos mais próximos. Minha mãe chorou lágrimas de felicidade. Meu pai me levou por um caminho de jardim em vez de uma nave de igreja. E quando eu disse sim, não havia dúvida, nem sombra, só alegria. Tenho 40 anos agora. Alguns dias ainda penso naquele momento na igreja quando tudo desmoronou. Mas na maior parte do tempo, penso em quão longe cheguei. A dor me moldou, mas não me definiu. Aprendi que a força verdadeira não é barulhenta, é aparecer, fazer o trabalho, escolher a bondade mesmo quando se foi tratado com crueldade, e confiar que o seu valor não é decidido pela fraqueza de outra pessoa. Para qualquer um que esteja ouvindo e que tenha sido machucado, humilhado ou deixado se perguntando se um dia vai se sentir inteiro novamente, por favor, saiba disto, você vai. A melhor vingança não é a destruição. É construir uma vida tão cheia e tranquila que o passado não consiga tocá-la. Obrigada por me deixarem compartilhar minha história com vocês. Se ela trouxe a vocês pelo menos um pouquinho de conforto ou esperança, eu ficaria muito grata se considerassem se inscrever. Desejo a todos vocês a felicidade suave e a força silenciosa que merecem nos anos que virão. Cuide-se bem.